Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre termodinâmica, mais especificamente sobre o ciclo de Rankine, mais especificamente ainda sobre a melhoria do desempenho em um ciclo de Rankine. Então a gente começa comparando, né, os ciclos de Carnot e os ciclos de Rankine. Então essa primeira figura aqui, ela apresenta tanto o ciclo de Carnot como o ciclo de Rankine ideais. Então ambos são formados por dois processos isentrópicos e dois processos à pressão constante. No ciclo de Carnot, o que a gente tem é que no trocador de calor a alta temperatura, o fluido sai do estado de líquido saturado e vai até o estado de vapor saturado. Então, ele passa aqui na turbina, um processo adiabático reversível, ou seja, isentrópico. Depois ele vem um processo à pressão constante, como ele está no processo à pressão constante debaixo da curva de sino, né, ou seja, na região de saturação, o processo à pressão constante é também um processo à temperatura constante. E depois, na bomba, ele passa de forma adiabática reversível, ou seja, isentrópica, até o estado de líquido saturado, e aí o processo é fechado, o ciclo é fechado em um processo à pressão constante e também temperatura constante, já que a gente está na fase de saturação. A diferença do ciclo de Carnot para o ciclo de Rankine é que no ciclo de Rankine, na entrada do trocador de calor, o fluido ele não está na região no estado de líquido saturado, ele está no estado de líquido comprimido. Então, o processo seria 1, 2, 3, 4, 1. Então, na turbina, a gente continua com o processo reversível, adiabático reversível, né, ou seja, isentrópico, e aí a gente vem aqui, ó, até o ponto de líquido saturado na saída do condensador. Aí ele passa pela bomba, então ele é comprimido isentropicamente, e aí ele entra no trocador de calor. Então, o que que acontece? Como ele está aqui na região de líquido comprimido, quando ele recebe calor, para manter a pressão constante, a temperatura vai aumentar até esse ponto 4 em que ele atingiu a saturação. E daí em diante, o processo à pressão constante é também o processo à temperatura constante. Então, nesse diagrama aqui, temperatura e entropia, do lado esquerdo, a gente está vendo os ciclos ideais. Então, o ciclo real seria esse outro aqui. Agora, no caso, somente o ciclo de Rankine real. Então, eu tenho aqui 1, 2, o ponto 3, ponto 4 e o ponto 1. Então, quando a gente compara o ciclo de Carnot com o ciclo de Rankine real, o que a gente tem? O ciclo de Carnot ele apresenta uma maior eficiência do que o ciclo de Rankine. Porém, o que a gente sabe é que, na verdade, os processos na turbina e na bomba não são isentrópicos. Então, quando eu comparo aqui, ó, o 1,2S com 1,2, o processo real na turbina, que é o processo 1,2, que é o processo isentrópico, a gente vê que eles são diferentes. Da mesma maneira, na bomba, o processo real seria o processo 3,4 e não o processo 3,4S, que seria um processo isentrópico. Um outro detalhe que acontece quando a gente compara o ciclo ideal com o ciclo real é que aqui, ó, no ciclo ideal de Carnot, a bomba ela trabalharia com uma mistura de líquido e vapor saturados. Só que não é interessante do ponto de vista construtivo, né, do ponto de vista prático, uma bomba trabalhar com uma mistura de líquido e vapor. Então, ela deve trabalhar somente com líquido, porque a gente pode ter problemas de erosão nela, se trabalhar com vapor. Então, a gente puxa esse ponto aqui, ou seja, faz com que o processo no condensador, ele termine já na região de líquido comprimido e não na região de líquido saturado, para garantir que, de fato, não vai ter vapor na entrada da bomba. Mas, além disso, a gente tem que tentar incorporar modificações no ciclo, para melhorar um pouco o desempenho dele. O que que a gente sabe? Quando a gente aumenta a pressão aqui na caldeira, a gente aumenta a eficiência do ciclo. Então, esse gráfico está mostrando o seguinte: quando eu comparo um ciclo 1, 2, 3, 4, 1 com o ciclo 1 linha, 2 linha, 3, 4 linha, 1 linha, ou então, bom, vamos esse primeiro, né? Então, quando eu aumento a pressão na caldeira, o que acontece é que a temperatura de adição de calor ela fica maior e eu aumento a eficiência. A mesma coisa acontece se eu reduzo a pressão no meu condensador. Então, se eu comparo o meu ciclo 1, 2, 3, 4 com o ciclo 1, 2,
duas linhas, né? 3 duas linhas, 4 duas linhas, eu reduzo a temperatura de troca de calor aqui do condensador, e com isso eu também aumento a eficiência. Porém, nesses dois casos, o que acontece é que eu reduzo o título na saída da turbina. Se eu estou reduzindo o título na saída da turbina, eu estou colocando mais líquido na saída da turbina. E essas gotículas de líquido, elas podem causar uma erosão das pás. Então, é recomendável que a gente mantenha o título na saída da turbina, então aqui o ponto 2, né, sempre maior que 90%. Isso vai ter um impacto na redução da eficiência. Então, em resumo, né, o que a gente já tinha visto, que quando eu aumento a pressão na caldeira ou reduzo a pressão no condensador, eu aumento a eficiência. Bom, só que agora a gente está vendo que esses efeitos, né, essas melhorias que eu posso fazer para aumentar a eficiência do meu ciclo, elas têm uma consequência negativa do ponto de vista prático, que é reduzir o título na saída da turbina. Quando eu reduzo o título na saída da turbina, eu estou tendo a possibilidade, né, de causar uma erosão das pás, ou seja, eu poderia ter um problema do ponto de vista prático. Então, comparando aqui de novo, né, se eu peguei o aumento da pressão, então eu joguei aqui para o ciclo linha, eu aumentei aqui a pressão, meu ponto 2 veio mais para a esquerda, ou seja, meu título está menor. A mesma coisa aqui, se eu tinha o ponto 1, 2 e reduzir a pressão no condensador, ele veio aqui para frente, duas linhas. Então, o título nesse ponto aqui é diferente do título desse. Uma dúvida, né, que muitas vezes meus alunos de sala de aula me perguntam, é que, bom, a entropia aqui está a mesma, então o título não seria o mesmo? Não, porque ele representa, né, a quantidade de vapor que eu vou ter. Então, como o meu gráfico, né, a curva de sino, ela vem mais para cá, no ponto 2 eu tenho mais vapor do que no ponto duas linhas, duas linhas, né? Então, aqui, meu título é menor, então eu tenho uma quantidade maior de líquido. Bom, então, o que eu posso fazer para minimizar esse problema? Então, uma das possibilidades é o superaquecimento, tá? Porque a gente sabe o seguinte, na entrada da turbina não tem problema eu colocar vapor superaquecido, ele não exige que eu tenha vapor saturado. Então, o que pode ser feito é aumentar a quantidade de calor e fazer com que o fluido na entrada da turbina, né, ou seja, saída da caldeira, ele esteja mais com uma temperatura maior, ou seja, ele esteja na região de vapor superaquecido. Então, esse equipamento aqui, né, que promove a passagem do fluido do estado 1 para o estado 1', ou seja, que promove o superaquecimento desse vapor, é chamado de superaquecedor. Então, a caldeira, que seria aqui, né, do 4 até o 1, mais o superaquecedor, o conjunto desses dois equipamentos é chamado de gerador de vapor. Bom, e qual que é o efeito prático disso? Como eu aumentei a temperatura média de adição de calor no trocador de calor, eu estou aumentando a eficiência do meu ciclo. Então, essa é uma das maneiras de eu aumentar a eficiência do meu ciclo. E além disso, quando eu jogo o meu ponto 1 linha, né, para o lado de cá, quando eu saio da turbina, ele está com um título maior do que o ponto 2. Então, ele teve os dois efeitos positivos. Ele aumentou a eficiência do meu ciclo e, além disso, ele aumentou o título na saída da turbina. Tem uma outra maneira, que é o reaquecimento, tá? O reaquecimento, aqui está o gráfico não, né? Um esquema de como que ele seria, está nessa figura aqui. Então, o que a gente tem? A expansão do vapor na turbina, ela não vai acontecer em um único estágio. Então, eu tenho aqui o meu gerador de vapor, a minha turbina, e aí, no caso, a minha turbina tem mais de um estágio, o condensador e a bomba. Então, o fluido, ele saiu da bomba, entrou aqui no trocador de calor e passou pela turbina. Então, ele teve um primeiro estágio, que é o estágio 1, 2. Então, a pressão dele caiu um pouco. O que acontece, então? O fluido saindo daqui, ele vai passar de novo pelo trocador de calor, para depois entrar na turbina de novo e ter a expansão no segundo estágio.
tá? Uma hipótese que é assumida, né, que não há queda de pressão no reaquecimento, então o fluido aqui ele vai permanecer sempre a pressão constante, como já é usual no ciclo de Rankine, a gente admitir que a troca de calor no trocador acontece a pressão constante. Bom, e aí ele entrou aqui na turbina e saiu no segundo estágio aqui no ponto 4, e aí ele passa pelo condensador e pela bomba. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu consegui aumentar o título na saída da turbina. A gente pode ver nesse gráfico aqui, como é que ele seria, né? Então, ó, o 6.1, que é a turbina, o trocador de calor, e aí ele vai passar pelo primeiro estágio da turbina, então, 1.2. Como ele foi reaquecido, a temperatura dele aumentou de novo, e aí depois ele passou pelo segundo estágio da turbina e completou o ciclo. Na verdade, se a gente olha, né, esse diagrama temperatura-entropia, o que a gente percebe é que houve um pequeno ganho na eficiência no reaquecimento, porque a gente não aumentou muito a temperatura de troca de calor no trocador de calor, né, que é onde ele está ganhando calor, porque a temperatura aumentou e depois ela diminuiu de novo. Então, eu tive um pequeno ganho apenas na eficiência fazendo isso. O maior ganho, a maior eficiência aconteceu justamente no aumento do título na saída da turbina. Porque aí eu pego aqui, ó, veio para cá, ponto 3, e aí depois ele passou aqui no ponto 5 e ponto 6. Então, se eu comparasse esse 6', né, que seria se não tivesse os dois estágios na turbina por ponto 6, o ponto 6 tem, de fato, uma maior título. Então, por que a gente tentaria usar o reaquecimento e não o superaquecimento, já que o superaquecimento tem os dois efeitos positivos? Porque, na verdade, se eu tentasse jogar aqui para esse ponto 3', eu poderia chegar numa temperatura muito alta e metalurgicamente não seria possível eu trabalhar com isso. Não, eu não consigo um metal que permite o superaquecimento até a temperatura necessária para o título na saída da turbina ser esse do ponto 6. Tá? Então, se eu conseguisse um metal que suportasse essa alta temperatura, o superaquecimento seria melhor que o reaquecimento. Como eu não consigo, então a gente tem que fazer esses dois estágios na turbina. Uma outra possibilidade são as plantas supercríticas. Bom, a gente sabe, né, que a temperatura do vapor que entra na turbina apresenta limitações metalúrgicas, é o que eu acabei de falar, porque se a temperatura começa a aumentar muito, o metal poderia se fundir. Então, eu não poderia ter nenhum material que suportasse, né, a carcaça ali da turbina. Então, eu preciso de tubulações também que suportem grandes tensões a altas temperaturas. A gente tem conseguido, né, com o avanço da engenharia, melhorar os materiais e aumentar os limites máximos de temperatura e pressão. Então, com isso, aumenta a eficiência e reduz o consumo de combustível e os impactos ambientais. Então, as plantas que trabalham com temperaturas, né, e pressões superiores à pressão crítica são chamadas de plantas supercríticas. Então, numa planta supercrítica, o ciclo ideal de reaquecimento seria esse daqui. Então, ele está trabalhando aqui, ó, uma pressão sempre superior à pressão crítica. Ele veio aqui até o ponto 1, teve o primeiro estágio, a turbina veio até o ponto 3 e aí desceu, para passar pelo condensador. Então, o processo de geração de vapor ele acontece aqui, o processo 6.1, com uma pressão superior à pressão crítica. Como não ocorre mudança de fase, não é usada uma caldeira convencional. O que a gente observa, né? Atualmente, a gente consegue pressões de até 30 megapascal e temperaturas de até 600 graus Celsius, com eficiências de 47%. Então, a eficiência seria da ordem de 47%. Quando a gente pega uma planta tradicional, né, subcrítica, eu teria eficiência de 40%. Então, com a planta supercrítica, eu consigo aumentar essa eficiência. Com isso, eu tenho maiores custos da instalação, porque, por exemplo, né, a caldeira que eu vou usar não é uma caldeira convencional, mas como a minha eficiência é maior, eu tenho custos de
para fazer ela funcionar, né, custos de operação consideravelmente menores. Além disso, tem menor produção de CO2, de outros gases de queima e resíduos sólidos. Bom, o vídeo já ficou grande, eu vou deixar o regenerativo para um outro vídeo. Espero que tenha sido útil. Obrigada.